Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NRCast e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo Juan, e a gente vai trocar uma ideia bem legal aqui. Prazer ter você aqui, Juan. Seja Obrigado, meu bem-vindo amigo. Eu e vamos agradeço pelo para cima. convite. Tamo junto. Meu irmão, sempre a gente começa aqui com uma pergunta: quem é o Juan? Pode falar um pouquinho de onde veio o Juan, deixa queimar um pouquinho aí no seu coração quem é esse cara extraordinário que a gente conhece nos bastidores, na correria ali do trabalho, no dia a dia, na internet. Mas quem é o Juan? Conta um pouquinho da sua história aqui. O Juan é um cara que sempre amou servir, é um cara que na sua origem veio lá de Picos, no Piauí. Hoje eu estou aqui em São Paulo, no Barueri, hoje a gente está aqui em Alphaville. E a história que me trouxe até aqui, ela é uma história de muita superação, muita batalha, muita coisa eu tive que conquistar, praticamente tudo que eu pude estar vivendo hoje, né? Foram oportunidades que no início eu conquistei por muito esforço, mas depois eu entrei no que eu chamo hoje, que é o favor de Deus, que eu não estaria aqui em São Paulo, por exemplo, hoje, não estaria aqui tendo essa conversa, ou não estaria aqui nesse podcast se Deus não tivesse me trazido até aqui. Eu recebi uma palavra, eu vim, e eu vim lá do Piauí, como eu já falei, estou aqui, vai completar 3 anos Caramba, 3 anos já. em agosto desse ano. E por meio desse processo foram muitas experiências vividas. Nunca tinha voado de avião, nunca tinha pego um metrô, nunca tinha vivido nada do que eu vim para cá. E é como está escrito aqui no Manual da Vida. Eis que tudo se fez novo, foi o que eu vivi. Eu não cresci Legal. num ambiente de igreja, por exemplo, não segui como hoje eu conheço, não segui os caminhos do Senhor quando era criança, nem na adolescência, mas eu vim conhecer já um pouco depois de adulto. Então vivi muita experiência. Hoje eu estou como empreendedor, né? Hoje eu estou como empreendedor, hoje eu estou como gestor de tarefas lá na plataforma internacional do Pablo Marçal, assim como você está trabalhando com a gente lá hoje. E o processo de eu chegar, de sair de lá até aqui, de pedir demissão da CLT, nesse processo eu abri 2 empresas, fechei 2 empresas, cheguei aqui, comecei a empreender, já vendi doce em eventos, já vendi sanduíche natural. Só que a principal virada de chave quando eu cheguei, depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a entender, por exemplo, o mercado que hoje a gente trabalha, que envolve muito o mercado digital, foi quando em um dia só, e isso foi algo que foi muito inusitado para mim, porque eu estava vendendo suco natural, sanduíche. é, Como eu comecei a viver uma vida de princípios, eu não venderia aquilo que eu não consumiria, por exemplo. Top, E top. aí eu vendia, como eu estava, mudou a alimentação, hoje eu treino, hoje eu sou um cara que cuido muito dessa questão das 3 esferas da minha vida: espiritual, almática e emocional e física. E nessa época eu coloquei para vender água, sanduíche natural, suco de laranja, bolo sem açúcar, Top. e botei para vender no evento. E nesse mesmo dia eu fiz um valor de R$ 1.300, isso vendendo esses lanches Aham. num evento. E isso era, por exemplo, o que eu ganhava, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, e para mim receber esse valor que eu fiz em um dia, eu trabalhava 30 dias. E aí foi onde eu vi realmente o grande poder que, por exemplo, o empreendedorismo hoje Sim. tem e de transformação que ele pode Isso quando trazer. você veio pra cá, quando você chegou aqui. Exatamente, isso depois de ter vivido aqui. Eu abri essas 2 empresas lá, porém, em questão de faturamento, foram pequenos passos, e aí foi crescendo, 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 até eu receber um direcionamento de vir para cá. E Top. aí eu vim para cá. E, Cara, assim, ó, desculpa te cortar, mas você falando, conta um pouquinho ali de como é que foi essas suas primeiras decisões. A gente conversando nos bastidores, você me compartilhou algo que eu quero deixar bem direcionado nesse episódio. Pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui, vai ser uma resenha muito boa. Mas assim, cara, como que foi na época lá que você começou o seu primeiro emprego? Vamos começar dessa parte.
Foi fácil para você? Quantos anos você tinha? Como que foi essa decisão? Porque, na verdade, o que eu identifiquei no nosso bate-papo, e pessoal, vocês vão identificar quando que a pessoa já tem a visão empreendedora. É raiz. Eu falo assim, que tem gente que se torna empreendedor, mas ele Uhum. não tem aquele DNA dentro dele. E já tem outras pessoas que desde o princípio ali da vida do cara, o cara já nasceu com o DNA do empreendedor. E aí você compartilhando um pouco da sua história, eu identifiquei que desde o seu primeiro emprego, você sempre trabalhou, mas com a visão empreendedora. Então, como que foi esse seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, é, fora ali do ambiente familiar, foi um estágio que eu fiz numa casa de peças, né? Com 17 anos, eu passei numa universidade, aí comecei a cursar análise e desenvolvimento de sistemas. E ali, durante os 2 primeiros períodos, né, eu me destaquei na questão do estudo, estava tirando muita nota boa. E aí, lá dentro da universidade, que eu depois descobri o motivo de fazer ela, mas depois a gente abre um pouco mais sobre isso, abriu uma oportunidade de estágio. E aí, nessa oportunidade de estágio, foi solicitado o currículo do pessoal da turma. Top. E aí, eu coloquei o meu currículo. E aí, o meu currículo, dentre os 45 alunos da turma, eles selecionaram 2 e fizeram um filtro sobre esses 2. E aí, o meu foi selecionado para ir nessa casa de peça. E aí, nessa casa de peça, eu fui contratado como estagiário de técnico de informática. Só que eu que vim lá do sertão do Piauí, lá a vida do Piauí é totalmente diferente da vida daqui de São Paulo. A vida aqui é muito fácil. Muito confortável, né? A vida aqui é muito fácil e confortável. E lá, eu não sei como é os estagiários daqui de São Paulo, mas o estagiário lá no Piauí, independente da empresa que você for, você faz tudo. Então, eu era o primeiro a chegar na loja, eu era quem abria, aí eu tinha que limpar o balcão, tinha que limpar os computadores, tinha que iniciar todos os sistemas, tinha que varrer o chão, não só da loja em si, mas também da oficina que ficava ao lado. E aí, de todo esse processo eu chegava e aí depois começava as minhas atividades. Tinha que encher bebedouro de água. E aí, nesse processo, nessa casa de peça, eu fui aprendendo de tudo, de tudo. Todo o processo de abertura da loja até o fechamento. E como eu fui contratado como técnico de informática, na época, quem estava saindo da empresa era um gerente, o próprio gerente da loja. E eu fui a pessoa que aprendi, por exemplo, tudo que o gerente fazia, né? Em termos de... Como era uma loja de autopeça, a gente trabalhava também com logística, fazia entrega em outras cidades, trabalhava com licitações e prefeituras. Então, eu aprendi a mexer muito com planilhas, aprendi a logística, aprendi contabilidade, porque em todo esse processo eu comecei, tipo, eu não tive só que dar entrada e saída de mercadoria, não só fazer entrega, por exemplo, da parte logística. Eu tinha que também vender no balcão, eu dava entrada no produto, eu selecionava o produto depois, marcava, etiquetava e ainda guardava na prateleira. Tive que aprender e organizar as prateleiras. Todo o processo de uma empresa. Exatamente. Não só isso, lá tinha, no sistema de lojas, porque em Picos, que era a cidade onde eu morava, é um dos maiores mercados automobilísticos do Brasil. Que legal. Ainda é. E lá tem uma grande avenida onde é só loja automobilística. Top. Então, lá tem muito essa questão de permuta. Se na minha loja aqui eu não tenho uma peça, eu posso ir lá na outra loja, solicito por permuta e depois tem um acerto no final do mês. E aí, nesse processo, foi onde eu aprendi muito sobre negociação, por exemplo. Porque eu tinha que passar em várias lojas, tinha que perguntar qual que é o melhor preço, o que ele fazia. E como o ambiente... Esse ambiente empresarial, às vezes tem uns que estão querendo ali sair por cima. Briga de tubarão, né? Briga de tubarão o tempo inteiro. Então, foi como eu vou usar a mesma expressão que eu falei para você. Eu aprendi a ser um pouco malicioso ali, ter aquela malícia na questão do negócio ali, porque lá era um ambiente em que se eu não me posicionasse, eu ia ser engolido ali. Sim. Então, eu aprendi muito a lidar com pessoas, aprendi a fazer atendimento, aprendi a ter um jogo de cintura. Então...
essa experiência no estágio, ela me trouxe muita experiência com vendas, com logística, com contabilidade. Eu aprendi fluxo de caixa, porque eu Top. também acabava Ajudava fazendo lá no operação de caixa. caixa. Aprendi a fazer licitação de prefeitura. Tipo, fazer cotação, puxar edital, ler edital, ver o que é importante, o que não é importante, configurar a planilha, formatar. E aí, nesse processo de não só fazer muita pergunta, tive que aprender também a lidar, por exemplo, o próprio dono da loja, ele era um cara que tinha um posicionamento muito firme. Então, aprendi ouvindo bastante também. E eu sempre tive esse perfil de ser muito calado e observar, ouvir Mais bastante e aprender. analítico, né? Exatamente. E aí, esse estágio foi o que me deu uma baita experiência, porque logo eu trabalhei um ano e meio, estava quase completando 2 anos lá nessa loja. Teve um período que eu saí para fazer meu TCC e depois voltei. E abriu-se uma oportunidade para trabalhar na empresa, que foi a empresa que me deu um grande know-how e me deu bastante experiência para lidar, por exemplo, com grandes negócios. A entender o ecossistema de um grande negócio. Segura aí. Pessoal, ó, presta atenção nisso aqui. Por que eu fiz questão de fazer essa pergunta pro Juan e que ele pudesse contar um pouco dessa passagem dele? A maioria da galera, quando vai iniciar no seu primeiro estágio, ainda mais quando a gente é jovem, hoje tem uns programas Jovem Aprendiz, cara, é normal que você vai odiar. São poucas pessoas que gostam, porque você vai ralar mesmo e tudo é muito novidade. A gente chega já querendo ganhar um espaço, ter mordomia, e eu passei por tudo isso também. Abrir loja, o meu foi mercado, mano. Então você imagina, entrega na rua de cargueiro, eu sou dessa época ainda, da bicicletona lá, bater caixa, bater fardo, só que eu aprendi tudo também. Trabalhei no caixa, receber nota, saída. Então eu vejo que esse processo que a gente passou preparou para aquilo que a gente é hoje, principalmente como que a gente consegue chegar dentro de um ecossistema gigante como o do Pablo, e a gente ali aos pouquinhos ir conquistando o nosso espaço, com a nossa visão e ter uma visão tão macro do ecossistema por causa do que a gente aprendeu no passado. Então, você que está iniciando hoje, esse recado é para você. Não reclama dos perrengues que você vai passar, ouve mais, aprende, porque logo na frente você vai precisar e vai fazer total diferença para você, tá? Então, assim, tudo que eu sofri no meu passado, cara, eu dou glória a Deus Você tem que cada agradecer. minuto. Agradecer, porque assim, senão hoje nós conversando, nós somos gestor, pessoal, lá hoje dentro do ecossistema do Pablo, eu cuido de uma área, o Juan cuida de outra, e hoje nós estávamos o dia todo em reunião. E a gente falando sobre isso, né, sobre as nossas experiências. E graças a essas experiências que a gente está aqui hoje, né, aprendendo e transbordando, que a gente continua aprendendo, mas a gente tem essa experiência. A gente consegue ter um olhar desde da microação à macroação, né? Então, você que está nessa fase, aproveita, aprende. Vamos falar que nem o Pablo, pega os códigos, aprende com o negócio dos outros, aprende com o erro dos outros, porque quando você construir o seu negócio, você não vai ter esses erros. Juan, vamos lá. E aí você foi para um grande grupo. Exatamente. Eu vou deixar só um adendo, que é justamente isso que você falou sobre a questão de ouvir e agradecer sobre aquilo que você passou. Porque lá, por exemplo, eu tinha o chefe que ele era um pouquinho carrasco, duro, ponta firme, mas a coisa que ele mais gostava em mim é porque eu entre todos os funcionários, era o que não retrucava nada do que ele falava para mim. Eu sempre pegava aquilo, e aquilo que era realmente pertinente, o que ele estava falando, eu mudava e melhorava isso em mim, e aquilo que não era, eu simplesmente descartava. E minha mãe me ensinou a respeitar os mais velhos. Sim. Então, eu nunca desrespeitei ele dentro de lojas. Então, nesses lugares eu sempre fui muito bem quisto também por conta disso. E tudo que eu entregava lá de serviço, tudo aquilo que estava no meu controle, nas minhas mãos, eu entregava com excelência. Eu não deixava atrasar, dava entrada nas mercadorias, tudo certinho. E isso foi, por exemplo, o que me trouxe a essa indicação para trabalhar nesse grande grupo. Porque um outro rapaz que trabalhava no grupo da Fiat, que é um amigo, o Thiago, ele falou: Juan, abriu uma vaga num grande grupo aí, num grupo que é Piauí Consult, que gerenciava tanto franquias do Boticário,
como um sistema de loja de filiais Piauí Eletro, Tá. Eletromóveis e Construções. Então, esse grande grupo, hoje eu não sei como está hoje, mas na época quando eu saí, era uma hold que cuidava de 38 empresas, 38 CNPJs. Top. Então, era um grupo enorme, um ecossistema bilionário e que até hoje eu sou muito grato por ter passado e ter vivido essa experiência. Então, eu tive essa oportunidade, depois de ter entrado Passado nesse estágio, aí E você ficou quantos anos nessa empresa lá que você fez o estágio? quase 2 anos. E aí teve esse processo que eu saí para fazer o TCC e depois voltei. E aí eu fui chamado para trabalhar, para ser realmente funcionário depois do estágio em um mês. Em um mês eu consegui pegar todo o serviço que o gerente fazia. Então eu comecei a executar todas as atividades que o gerente fazia. E aí o outro rapaz que estava lá, que era um dos vendedores, foi ele quem assumiu a gestão da loja. Então toda essa parte técnica, todo o restante da loja praticamente ficou nas minhas mãos, nas minhas responsabilidades. E aí, com um mês eu fui chamado para ser funcionário, e aí era para mim estar trabalhando como estagiário, e fui trabalhar como funcionário. E aí depois desse tempo, né, quase 2 anos, e aí esse amigo, o Thiago da Fiat, ele falou, abriu uma vaga, tipo, me passa teu currículo que eu vou te fazer tua indicação. E aí ele fez a indicação, e lá também eu passei por um processo seletivo, e nesse processo seletivo tinham 4 pessoas, eu não sei se tinham ido mais, mas no dia que eu fui fazer a entrevista tinham 4. E eu realmente achei que eu não ia ser selecionado e tal, eu não me sentia capaz, porque passou 3, eu fui o último a ser entrevistado, então a sala de espera e a sala de entrevista era colada uma na outra. E não tinha, tipo, isolação acústica ou nada do tipo. Então eu consegui ouvir tudo que estava sendo conversado na sala de entrevista. E aí passou-se um cara e o cara falou sobre as experiências dele. E eu que não tinha ainda nenhuma experiência de carteira assinada. Eu estava nesse estágio lá, mas era um contrato entre universidade mais empresa local. Sim. Que existe esse sistema. Sim. De contratual entre estágio, universidade, né? Exatamente, universidade e empresa privada. E aí eu estava nesse contrato lá nessa empresa. E como lá no Nordeste não é tão comum, às vezes, ter essa questão do próprio CLT em si, tem empresas que, por exemplo, seguem o sistema fiscal 100%, tem empresas que não seguem. Eu aprendi muito isso lá também. E aí eu não era contratado como CLT, mas recebia como CLT, tinha essa questão de direitos, tinha tudo certinho. E aí, nessa empresa que eu comecei a trabalhar, que foi a Piauí Consult, por essa indicação, algo que chamou muita atenção na questão de experiência, a bagagem que esse estágio trouxe de ter que trabalhar bastante, tipo, chegar às 6, 7 horas da manhã, até ali 6, 7 horas da noite, às vezes 8, para poder fazer inventário, cuidar da loja em si, lá nesse estágio, me trouxe me ensinou muita coisa na questão de resolução de problemas. Principalmente o dono dessa empresa, ele era um cara que falava, tá, se você não consegue fazer isso, você faz assim, tem esse jeito. É o cara que ensinava, né? Exatamente. É o mentor natural, né? Exatamente. Então, isso eu fui ouvindo cada vez mais e internalizando isso dentro de mim. Então, quando eu cheguei nessa outra empresa, principalmente no dia da minha chegada, foi um dia que foi muito atípico assim dentro da empresa, porque faltou energia, e aí faltou energia na holding ali, onde ficava todos os escritórios, e do lado tinha uma revendedora do Boticário. E aí, como a revendedora do Boticário fazia parte da holding, só que para quem trabalha com venda, sabe que principalmente essa questão relacionada a sistema, o sistema ele não pode falhar. Tem que estar vendendo o tempo inteiro. E se tem gente lá na loja querendo comprar, tem que estar ali, o vendedor querendo vender, o gerente ali em cima. Então, nesse dia faltou energia. E aí, quando faltou essa energia, foi praticamente, eu cheguei, aí puf, apagou. E aí eu tinha acabado de ter sido apresentado ao meu gestor. Eu fui apresentado formalmente na primeira entrevista, antes de passar pela segunda, e depois foi só nesse dia do primeiro dia de trabalho. E aí nesse primeiro dia aí falta energia.
E aí, uma coisa que o meu gestor ele falou depois, ele falou que o que fez com que ele me escolhesse para seguir em viagens, em várias outras experiências que eu vivi dentro dessa empresa, foi justamente pelo meu primeiro dia. Porque quando faltou energia, literalmente eu peguei a mochila que eu tinha, eu encostei do lado da parede, lá no escuro, que eu nem depois tive que procurar, e fui direto no meu gestor, junto com ele, e perguntando para ele como que, tipo, o que precisava de ajuda, porque eu vi ele se movimentando. Sim. Eu vi ele se mexendo, tal, mexendo no Preocupado, computador né? e tal. E aí nesse dia, uma coisa que a gente fez, porque a gente tinha que deixar o sistema da loja do Boticário funcionando, para que as vendas lá continuassem. E aí, o que ele gostou foi da praticidade e sobre eu estar disposto ali para ajudar. Então, nesse dia eu peguei um no-break, como eu já tinha um know-how, né, com tecnologia, sabia mexer em computador, sempre, tipo, eu de certa forma empreendia na adolescência que eu formatava o computador dos outros, formatava celular, trocava sistema de celular e cobrava ali 20, 50 reais. Top. Então aprendi muito na curiosidade de pesquisar dentro de casa, assistir vídeo no YouTube, olhar documentação. E aí, nesse dia, quando faltou energia, aí eu sabia o que era um no-break, sabia como que funcionava. Eu falei, não, se ligar um no-break aqui, aí lá tinha 2 no-breaks, se a gente ligar um no-break aqui e fizer uma ponte, a gente consegue ligar, por exemplo, o roteador para deixar a internet funcionando. E como os celulares das lojas lá estavam funcionando, se elas tiverem internet, eles conseguem vender. Então a gente montou ali não vou dizer gambiarra, foi um IVP ali, Um né? MVP. Montou um IVP ali, ligou o switch de rede, ligou o roteador, e aí quando você liga, o cabo de rede ele passa tipo dados. Então ele Sim. não precisa de energia literalmente para poder trafegar os dados ali, não precisa de uma grande quantidade de energia. Então a gente ligou ali os no-breaks, ligou o switch, o roteador estava funcionando, a internet voltou a funcionar para a loja, e aí nesse dia o pessoal conseguiu voltar a vender e durante aquele tempo que a gente ficou sem energia, isso fez com que nesse momento que voltou às vendas, o gestor ele começasse a me observar. Top. E aí foi onde ele começou a me observar cada vez mais. Ali você já se posicionou como um resolvedor de problema. Resolveu um grande problema da empresa. E assim, Juan, eu vejo que no ecossistema isso é de você. Sempre que acontece alguma coisa, você sempre procurou resolver problemas. E por que eu falei, pessoal, que o Juan tem esse perfil empreendedor? É importante você observar isso no seu time. Quem tem esse DNA empreendedor? Porque o cara que é empreendedor, ele é inconformado. Ele fica buscando mudanças, ele fica buscando melhorias. Ele olha para aquele departamento, para aquela área, como se fosse dele. Hoje mesmo, nas reuniões, a gente bateu nisso, né? Você tem que olhar para o seu departamento como a empresa fosse sua. Né? Você tem que proteger ele, tem que melhorar o custo, melhorar os processos, mas você tem que ter essa visão de empresário, de dono. Senão você não se desenvolve. E, cara, e aí você contando para mim que foi resolver lá esse problema e aí as oportunidades veio para você dentro do grupo. Isso. Começou a surgir mais oportunidades. Então, começou a ter problemas, por exemplo, nas lojas, como eram várias lojas. Quando tinha problema nas lojas, loja matriz do Boticário, aí ele começou a me levar. E algo que eu observei na época é porque tinha um outro rapaz que trabalhava junto com ele, na época, já antes de mim, e para as viagens e para tudo que precisava, ele começou a me chamar e não chamar o rapaz que estava com ele. E aí, depois eu até perguntei isso para ele também. E aí, ele foi começando a me chamar, fui para a loja do Boticário, e aí ele começou a conversar comigo, e aí gostou do que eu estava falando, e aí quando eu chegava nas lojas, por exemplo, na loja do Boticário, eu já praticamente tinha um know-how de resolver o problema da loja em si. Aí ele me levou no CD, que era o centro de distribuição lá da Piauí Eletro. E aí lá no centro de distribuição deu um problema no sistema. Só que pelo estágio lá onde eu, por exemplo, tomava grito, chegava lá de manhã, saía de noite, lá nesse estágio eu também aprendi sobre a questão de logística, fiscal. Então a experiência que eu tive ali me ajudou a resolver um problema que estava tendo no sistema lá. E aí
E aí isso fez com que ele abrisse mais os olhos para mim e conseguiu. E aí, a partir disso, eu comecei a ser mais requisitado em toda a missão que tinha dentro da empresa. Top. E aí, com isso, eu comecei a viajar bastante. Foi onde eu tipo, não tinha tanta experiência com viagens. Eu tinha saído de Picos para Fortaleza, de Fortaleza para Picos. Era o que eu tinha viajado. Só que a partir dali eu comecei a viajar o estado inteiro. Comecei a conhecer pessoas. Top. O problema das pessoas, das lojas. E aí comecei a entender todo o sistema. Como que funcionava a franquia, como que funcionava o sistema de filiais. De rede. Tudo, literalmente tudo. É uma loja de eletrodomésticos, você falou? Eletromóveis. Cara, eu trabalhei numa loja dessa também, sabia? E é muito massa essas redes que a gente aprende o quanto que um software e processo faz total diferença. Exatamente. Né? Porque ela só dá um conta de tocar por causa do processo, por causa do software. Só que aquilo que a gente estava discutindo hoje, não existe você montar um processo, ter o melhor software se você não tiver um projeto. Exatamente. Tudo nasce no projeto. Com a execução do projeto, você implanta o processo, né? E para executar um projeto e um processo, você precisa de um excelente software de gestão. Então, tudo anda junto. Isso faz total diferença nessas empresas. Então, nem se tratando ainda de uma franquia como Boticário, fica mais claro ainda, né? Específico esse projeto, né? E o modelo, que nem você estava explicando hoje, né? Se tiver uma mesa 15 centímetros fora do projeto, exatamente, é reprovada a franquia. Eu aprendi justamente sobre essa questão de processos, como que funciona a organização de um negócio, toda a montagem, estrutura, como você montar uma loja do zero, tipo, e aí fazer a implementação de sistema, tudo com o Boticário. Cara, é a coisa mais linda. Porque vem um projeto, vem mapas, e se eu tenho, por exemplo, a loja ela está sendo montada, se um móvel da loja tiver 15 centímetros de distância aqui, ou se tiver um pouco torto aqui, a loja pode ser reprovada, por exemplo, porque não entrou no padrão da franquia. Eu comecei a entender como que funciona o modelo de franquia, né? Que é uma empresa que tem processos muito bem definidos, que se você executar aqueles processos, você vai ter os resultados que eles dizem que você tem. Por exemplo, onde monta a loja, é feito um estudo de mercado. Eu comecei a entender todo o processo que se faz para você poder criar montar um negócio. Né? Exatamente. E aí eu vi a excelência que essa empresa, o Boticário, ela executava nos seus padrões de lojas e franquias. E aí isso fez, por exemplo, com que eu melhorasse no meu trabalho também. Não só isso, eu adquiri muitas outras habilidades lá dentro. Eu fui contratado primeiramente como técnico de informática, antes de me tornar gestor, 1 ano e 2 meses depois. Porém, eu comecei a adquirir várias outras habilidades, de lidar com servidores, que é uma outra camada, porque assim, o ramo de tecnologia é um ramo que tem multinichos, tem muitas braços e variáveis. Mas aquilo que você falou aí agora é muito importante. A tecnologia, um sistema, o processo bem definido, a tecnologia, resumindo em uma palavra, é para você trazer produtividade, é para você trazer eficiência para o seu negócio. É para você remir o tempo, é para você literalmente automatizar um processo. É diminuir o trabalho que você tem braçal e te dar, por exemplo, dados ali com mais eficiência. Você vai poder olhar para o seu negócio, ver, por exemplo, um BI, como a gente estava conversando, ver um dashboard. Você vai conseguir olhar para o seu negócio e ver aonde que está o problema. Isso não só nos setores, mas na empresa em si. Porque você vai olhar, você vai ver o faturamento da sua empresa, a lucratividade, aonde está dando prejuízo, qual o setor que está com deficiência, qual setor está performando mais, qual que não está, e qual esse que não está, você vai lá e você vai fazer uma vistoria ali, vai descobrir o porquê que não tá fluindo tão bem. Então, comecei a estudar também os sistemas ali do próprio modelo de franquia, e lá fui aprendendo diversas habilidades. Como nesse atendimento, né, nesse trabalho, eu aprendi a fazer atendimento helpdesk, que é praticamente alguém que tem um problema, ela chega para você, te apresenta o problema dela e você ajuda ela a resolver o problema dela. Top. E aí eu aprendi a lidar com pessoas
que tinham um nível de conhecimento, por exemplo, em tecnologia muito básico. É como se eu tivesse que ensinar para uma criança. Você está falando dos franqueados, quando o cara comprava a franquia. Exatamente. Porque como essa holding onde eu trabalhava tinham ao todo 16 lojas do Boticário. 4 eram revendedoras e 12 lojas, espalhadas em várias cidades no estado. E aí, toda vez que era montada uma nova empresa em um novo lugar, aí a gente que era do TI lá, teria que fazer, por exemplo, o treinamento, a implementação, ajudar o pessoal. Então, a gente tinha que ensinar praticamente do absoluto zero. Isso me ensinou, por exemplo, a transbordar, a ensinar é, de uma forma mais simples e prática e direta que até uma criança consegue entender. Top. E aí eu consegui aprender muito a lidar com pessoas, desenvolvi muito essa questão da paciência em mim. Então, isso foi algo que me fez crescer bastante depois, me ensinou a lidar com as pessoas e eu pude, por exemplo, vir com essa bagagem, experiência que eu tive de lá para cá. Que é, como você falou, a questão de preparação. Hoje a gente trabalha com um player do mercado aí, que hoje É o número 1 da América Latina, o né? número 1 da América Latina em lançamentos digitais. E todos os projetos que ele se envolve, muitas das coisas ele fala, ó, tudo que você pode fazer, você faz em um dia. E assim como teve obras, em várias outras coisas que foram executadas tudo em um dia. Então, eu sinto que eu fui treinado aí, porque no Boticário existe um processo que acontece depois de 5, 6 anos. Entre 5 e 10 anos é o tempo que uma loja tem para poder, por exemplo, passar pelo processo de revitalização. Eles mudam o modelo de loja deles a Isso cada daí que eu 5 achei anos. legal. Isso eu achei muito legal. Pessoal, se liga só nisso daqui. Nesse modelo de negócio, a cada 5 anos eles fazem uma repaginação na franquia. E essa repaginação, essa reestruturação é feita em quanto tempo, você me disse? A loja ela já está em funcionamento. É feito do sábado pro domingo. Em 24 horas. Para segunda-feira já tá Já funcionando. abri com o novo formato. Já abri e vendendo. E então parece aqueles reformas daqueles programas de televisão, que daí você estava me contando. Uhum. Vem o eletricista, vem o pintor, vem o técnico de TI, vem a galera Técnico toda. de segurança, vem tudo. E a própria equipe da loja. A equipe da loja fica responsável pela questão dos móveis e dos produtos. Aí vem a equipe de eletricista que vai fazer toda a encanação, tipo, vai passar todos os fios, vai fazer tudo que precisa e é solicitado. Caraca, aí já legal. deixa passado cabo de câmera com cabo de rede. E aí o TI, que era o nosso setor, a gente já se programava. Quando a gente sabia que ia ter uma revitalização de loja, vai ter uma revitalização de loja todo mês, a gente já passava, antes já começava a antecipar quantas câmeras eu vou precisar, o que eu vou ter que comprar, o computador, quantas máquinas eu vou ter que fazer a diferença. Então, toda vez que eu ia fazer um checklist antes de ir para uma revitalização de loja, eu me imaginava trabalhando. Era a forma como eu conseguia lembrar, por exemplo, depois, isso foi algo que o meu gestor da época ele me ensinou. Ele falou, quando você for fazer um serviço, eu geralmente eu faço assim, eu fecho os olhos e aí eu começo a mentalizar eu fazendo o serviço. E quando eu mentalizo, eu fico pensando, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso disso, eu vou precisar que esse cabo esteja ali, vou precisar desse conector, vou precisar disso. E aí ele me ensinou a fazer essa mentalização antes de executar, por exemplo, o projeto. E aí eu fui me antecipando e aprendendo a fazer essa antecipação. Ele me ensinou a antecipar literalmente tudo. Top. Me ensinou a trabalhar com um backup. Por exemplo, eu tenho esse plano A aqui, mas em tudo, até mesmo quando você planeja, é passível de ter erro. Sim. Imagina, por exemplo, um projeto que você vai executar em 1, 2 dias. Então, a gente se preparava para qualquer tipo de erro. Então, a gente levava, se a gente tinha que levar um computador, a gente levava um computador extra. Levava cabo extra, levava tudo extra. Para que se desse algum problema, a gente já tá pronto para ter a forma de resolver. Cara, eu acho isso assim incrível porque é muito doido, né? Recentemente o Pablo teve aí o lançamento e o movimento lá Casa Digital. E eu acho muito massa do Pablo que ele gosta de testar a equipe, né? Uhum. E ele deixou para avisar no último horário que seria 3 cenários diferentes, 3 locais diferentes, né?
E hoje eu entendo por que que te ligaram, né? Porque esse hábito seu, talvez eles nem conheçam esse seu histórico, né? Mas por você ser tão rápido em resolver problema, essa questão do pessoal te ligar para você estar junto lá resolvendo os problemas. Pessoal, para quem não sabe, a gente vai entrar agora nessa parte dele. Eu queria que ele contasse um pouco mais dessa história para vocês entenderem o quanto é importante você ter projeto, tá? A gente mapeou de um jeito tão bonito hoje é, a- o que faltava para a gente organizar algumas coisas na Road e o projeto, cara, o projeto era o que faltava a gente estruturar dessa forma. Porque assim, só para vocês imaginar, imagina uma Road de tecnologia, mas essa hold, ela também tem negócios físicos e cada mês que passa, abre-se novos negócios, abre-se novas frentes, novos lançamentos, a rotatividade é muito alta. Por quê? Porque o Pablo Marçal tem um programa chamado PMT, que é o Multiplicador de Talento, e lá dentro a galera fica em média um ano. A galera que ficou mais tempo, ele tem que mudar de setor, ele não pode ficar no mesmo setor. Então o Juan, por exemplo, ele passou por vários setores, a gente vai entrar nessa fase agora. Mas assim, eu quero que vocês entendam que numa empresa grande, onde tem uma rotativa, você precisa ter o projeto clarificado, as funções bem específicas e um processo que funciona. Exatamente. E aí, quando a gente começou a mapear hoje, revisar todos esses processos, esse projeto, a gente foi encontrando alguns gargalos e aí a gente foi entendendo a importância de um projeto. Então, não importa se você vai começar um pequeno, um grande negócio, você já começa organizando pelo seu projeto. E por que que eu deixei você falar bastante sobre a franquia? Porque eu sempre defendi o modelo franquia. Se você tem dificuldade em empreender e você quer se tornar um excelente empresário, compre uma franquia. Porque é com a franquia que você vai aprender como funciona um negócio. Ela já vem com os Exatamente. processos prontos, já vem tudo definido, identidade, modelo de negócio, software. Então você vai aprender o que é uma empresa de verdade quando você adquire uma franquia. Você consegue, por exemplo, para quem não conhece essa ferramenta, você consegue ver o business plan do Do negócio negócio inteiro. ali. Inteiro. Então, quando você organiza isso e você passa por essa experiência, você está pronto para ir para o próximo nível, que aí você se torna um empresário raiz, que é aquele cara que você aprendeu a ler dados, que você aprendeu a entender o feeling de cada negócio, né? Então, o Pablo fala muito sobre você conhecer pessoas e entender cheirar o coração. E o empresário ele precisa cheirar o coração da empresa, ver na onde é que está o gargalo, onde ele pode melhorar. Exatamente. E eu descobri que os empresários mais bem-sucedidos são esses os mentores, que ele vai te treinar a resolver problema, mas não é aquele cara que cobra, é aquele cara que ele vai te ensinar primeiro para depois cobrar. Quando você passar por uma dificuldade, ele vai te trazer 3, 4 soluções para você aprender. Por dia da manhã, você ser esse resolvedor de problema. Então, por isso que eu gostaria de deixar bem claro. Meu irmão, e aí entra a parte onde você decidiu se tornar um empreendedor. O que você empreendeu? O que você fez nessa fase? Foi, assim, foi muito louco essa transição de sair do CLT para o empreendedorismo, porque eu tinha acabado de me tornar gestor, por exemplo, lá, né? Tipo, era o maior cargo lá dentro da Hold, né? É como um diretor hoje. Top. E aí, eu fiquei lá trabalhei, depois que entrei na empresa, depois de 1 ano e 2 meses, tive essa promoção, assim, que pra mim foi muito rápida, sabe? Mas depois, analisando alguns dados, eu vi o porquê também, né? E o que me levou a empreender foi, foi literalmente eu senti que eu poderia entregar muito mais. Por exemplo, consegui enxergar, depois que eu aprendi cada vez mais sobre o modelo de negócio, entender como que funcionava uma hold, que é uma empresa pai, que cuida das empresas filhas. E aí, por exemplo, os setores é como se fosse uma forma de um pai servir os filhos, por Sim. exemplo. Eu consigo servir o filho provendo para ele, protegendo ele. Então, é o mesmo processo. Você serve ali todas as empresas que estão abaixo. E aí, entendendo mais, eu também consegui ver os problemas, onde era que tinha gargalo, onde que não tinha. Consegui enxergar os processos bem definidos. Consegui enxergar os processos que não se adaptavam tanto ao próprio modelo de negócio, porque a gente tinha a questão das filiais também. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha acabado de ter sido promovido a gestor. E aí era uma grande responsabilidade, eu tinha ali 22 anos, de 21 para 22 anos. E aí, quando eu comecei a ouvir o Pablo, porque ele foi
o meu mentor, eu aprendi bastante com ele. Ele começava a falar sobre essa questão da CLT e sempre promovia você a empreender. E ele fazia alguns questionamentos. Tá, qual a vida que você quer ter? Eu sempre me imaginei lá na frente, desde quando quando eu saí de casa a primeira vez, eu saí de casa, eu pensei numa coisa muito muito forte assim pra mim, sabe? Na questão de família, vida. Eu falei, um dia eu vou ser muito rico, eu vou dar pra minha mãe, pra minha família ali, vou dar uma vida que eles nunca imaginaram ou sonharam em ter. E eu sempre guardei e tive isso no meu coração. E aí eu sempre me imaginei num futuro eu crescendo bastante, eu sendo rico, literalmente. E aí. E sendo um provedor para a família, né? Exatamente. E aí o Pablo ele falava muito sobre essa questão de você empreender. Ele perguntou, tá, quem é que você conhece hoje que vive, tem liberdade, por exemplo, financeira, consegue viajar para os lugares, consegue desfrutar com sua família, consegue viver uma vida realmente extraordinária, né? Sim. Que a vida extraordinária ela vem do simples. E ele perguntou quem são essas pessoas que vivem isso. Ele falou, são os donos de empresas, são os empreendedores, são aqueles resolvedores de problemas. São aqueles que não só resolvem os seus problemas, mas resolvem os problemas dos outros. E quanto maior o problema que ele resolve, mais, por exemplo, ele consegue... o faturamento dele. Exatamente. Então, eu vi, e aí ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Você que trabalha CLT, você vale 10 vezes o que você ganha hoje. Caraca. Aí você vale 10 vezes o que você ganha? Eu peguei a calculadora aqui, multipliquei por 10 e falei, por que eu não tô ganhando isso aqui? E aí isso mexeu comigo. E aí foi onde eu comecei a analisar a questão, por exemplo, esforço-recompensa. Eu via que o meu esforço, por exemplo, lá na empresa estava aqui, a minha recompensa estava aqui. Porque quando eu saí da empresa, eu não cheguei a te contar isso, mas eu tinha 330 horas extras. Caraca! Esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu fui promovido a gestor. 330 horas extras. Só que lá era um sistema de banco de horas. Só que eu não podia ter esse tanto de horas. Não podia trabalhar virando a noite, porque eu sempre tive uma coisa dentro de mim. Isso, quando eu encontro um problema, eu não saio de perto dele enquanto eu não resolver ele. É tipo, a gente encontrou um problema aqui agora. Eu fico até de madrugada até resolver. Então, na empresa era a mesma coisa. Tinha problemas que aconteciam nos sistemas, que era de um dia, por exemplo, amanhã ia ter que estar rodando o sistema de vendas e aconteceu o erro no outro dia. Então, às vezes eu tinha que sair lá 2, 3 horas da manhã, 4 horas, mas resolvi o problema. E aí, isso foi algo que me fez... E a área de tecnologia, ela é assim, né, cara? Não tem como mudar, porque dá pau num sistema ou numa falta de informação, você tem que rastrear até encontrar o problema. Né? E você não pode abandonar o problema. Você não pode falar, já deu minha hora de ir embora, eu tenho que dormir e ficar sem resolver. Você não pode fazer isso. Porque senão você para todo o fluxo de uma empresa. Imagina a franquia. Imagina. Aí eu tenho ali, por exemplo, 16, eu citei só do Boticário, 16 lojas do Boticário ali. Aí deu um problema no sistema. Eu vou ficar sem resolver o problema? Aí amanhã, quando virar o dia, 16 lojas vão ficar sem conseguir vender? Isso fora que tinha outros, o sistema de filial também. Que aí era o Eletromóveis. A rede, né? Exatamente. E aí que tinha crediário próprio. Então, quando tinha esses problemas, a gente tinha que resolver. E por eu ter esse perfil, também foi um dos motivos de eu ter sido convidado para viajar bastante, para viver muita experiência. Só que o que mais me chamou a atenção no empreendedorismo foi essa questão da liberdade, foi poder desfrutar. E aí, quando eu avaliei esforço e recompensa, eu vi que o meu esforço estava aqui em cima e a recompensa que eu estava recebendo estava aqui. Aí eu falei, não tá certo. E aí, quando ele falou, mas você que trabalha e ganha um alto salário, não sei o quê, você tá com a algema de ouro. Você tava preso. E aí, durante esse processo, era um processo que eu tava conhecendo a Cristo, foi quando eu comecei a ler a Bíblia, E aí eu passei por um processo onde eu tava em casa, eu tava meditando e pensando, isso ficou muito, mexeu muito comigo.
E aí eu comecei a fechar os olhos assim, comecei a me imaginar, é como se eu me imaginei literalmente, como se eu fosse, sei lá, um pitbull e tivesse uma corrente aqui no pescoço, Nossa. prendendo, sabe? Tipo, eu tinha muito poder, podia fazer muita coisa, mas sentia que alguma coisa estava me prendendo. E aí foi onde eu recebi uma proposta daqui de São Paulo, daqui de Barueri, para trabalhar aqui como analista, analista de como eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas no IFP de Picos, era relacionado à tecnologia, analista de sistemas, foi analista de sistemas, que pagava 3 vezes o que eu recebia como gestor lá no Piauí, para fazer uma das 6 funções que eu fazia como gestor. Uau. Aí, uma função só aqui em São Paulo estava pagando 3 vezes mais do que eu recebia fazendo 6 funções de gestor. Cuidando desse monte de loja, responsável por todo o parque tecnológico da empresa, de tudo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. Tipo, aí foi onde eu comecei a olhar para mim e enxergar o meu valor. Eu falei, eu tenho muito mais valor que isso, eu mereço muito mais que isso. Tipo, eu não aceito estar vivendo essa vida aqui. Eu não aceito morrer de trabalhar e não desfrutar, por exemplo. Eu não aceito ficar aqui e não conseguir desfrutar com a minha família. E aí você tomou essa decisão de empreender? Ou aí, você já veio direto para São Paulo? Você aceitou a proposta? Não, eu decidi empreender. Aí você recusou a proposta? A proposta? De São Paulo que você recebeu? Teria que estar presencial aqui. Certo. E aí eu comecei a conversar com esse mesmo amigo que me indicou para trabalhar nessa holding, ele também me indicou para trabalhar aqui em São Paulo. Esse seu amigo você tem que agradecer ele, é um cara visionário, é um cara que vê talento, hein? E aí eu passei por um processo de entrevista e teve uma das coisas que eles pediram como critério, era ter finalizado, por exemplo, a questão da universidade. Só que a minha universidade, eu fiz todas as matérias, fiz todos os cursos, só que, lembra que eu falei que tinha saído para fazer o TCC? Eu produzi meu TCC, mas eu não fiz a apresentação dele. E aí, uma coisa que eu aprendi, entre, por exemplo, essa questão do estudo em si e a prática, foi que em 3 anos de curso, por exemplo, eu não aprendi nem perto do que eu aprendi em 6 meses de trabalho. Sim. Por exemplo, trabalhando nessa holding. Então, em 6 meses na holding, eu aprendi muito mais do que em 3 anos na universidade. E aí foi onde eu vi... e aí, nessa época, eu assistia muitos vídeos, aí vi o vídeo do Caminho dos Ratos, e eu vi aquilo e eu falei, cara, essa não é uma vida pra mim. E aí, eu pedi demissão da empresa. Quando eu pedi demissão da empresa, o dono da empresa, ele falou assim, ele repetiu 3 vezes pra mim assim, eu não acho que você deva sair. Eu falei, não, mas eu vou sair, eu já tô decidido. Ele falou, mas eu não acho que você deva sair. Aí eu falei, não, mas eu já tô decidido. Ele falou, mas eu não acho que você deva sair. Aí eu falei, interessante. Ele falou, aí depois das 3 ele perguntou, mas o que faria você ficar? Tipo, aí eu tinha as 330 horas, e aí eu falei, não tem nada hoje. Eu falei, eu já tô decidido. Aí ele falou, não, mas você não pode sair agora. Aí, porque, não sei o que, você não pode deixar, tal. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar, você vai fazer os trâmites aí pra mim, por exemplo, poder sair, e eu fico durante o período até você contratar um novo gestor e eu treinar ele, e aí eu saio. E aí foi o que eu fiz esse acordo com ele no dia, só que a questão das horas, como eu não ia conseguir nem tirar não ia nem conseguir tirar as horas e nem vender, aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar essas horas aí. Tipo, você aumenta meu salário. Foi a primeira negociação que eu senti, que eu fiz. E fiquei, assim, muito feliz porque eu nunca tinha feito esse tipo de negociação como, tipo, olhando pra mim, pro meu valor, entendeu? Sim. E aí eu fiz essa negociação com ele, vendi. E aí ele aumentou meu salário durante o tempo. Aí eu peguei e voltei a trabalhar. Aí passou-se uma semana. E aquilo, tipo, aquela mensagem ficou forte no meu coração, assim, sabe? Foi uma coisa que naquele dia eu tava passando por um processo. E ali foi onde Deus falou assim no meu coração.
né? Porque eu tinha ouvido um sermão sobre propósito e proposta. E naquele dia eu recebi uma proposta e eu aceitei a proposta. Caraca, mano. E aí, isso foi algo que falou muito forte comigo. Porque quando eu vi isso, porque no meu processo com Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a viver experiências com Deus, quando eu comecei a abrir meus olhos para isso, todas as minhas decisões foram pautadas em viver uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Então, nesse processo do empreendedorismo, eu senti algo no meu coração, internamente mesmo, para também sair ali da CLT. E aí eu tive esse direcionamento e naquele momento eu aceitei a proposta ao invés do propósito, que era o que estava no meu coração. E ali, cara, Aí toda vez que eu sentia isso, eu sentia vontade de cavar o chão assim, Nossa. botar a cabeça dentro e enterrar assim. Porque a mensagem fica gravada, né? Ela fica voltando na sua mente, né? E aí passou só uma semana praticamente disso. Passou-se uma semana e eu não vi o dono da empresa ele se movimentar para achar um outro gestor ou colocar outra pessoa no lugar. E como eu não vi isso, e isso estava incomodando muito dentro de mim, na outra segunda-feira eu fui lá conversar com ele de novo. Eu falei, como eu não vi, tipo, ainda não contratou um gestor, ainda não falei, eu vou sair. Eu quero sair para ontem. Porque aquilo estava me incomodando absurdo de eu falar, eu não quero sair amanhã. Aí ele falou, não, mas não pode, não sei o que e tal. E ele conseguiu me convencer a ficar o aviso de 30 dias. Só que meu coração já estava queimando. E aí, nessa semana ainda, nessa segunda-feira eu falei com ele. Quando foi na sexta-feira eu comecei... Nessa época eu estava consumindo tudo sobre empreendedorismo. Lendo livros, eu li A Arte da Guerra. É uma das melhores fases, né, cara? Quando você se desbloqueia, você vai consumir tudo voltado ao empreendedorismo, né? Li A Arte da Guerra. É um vulcão, assim, né? Uma explosão. Comecei a seguir todos os empreendedores que eu vi. Aí comecei a conhecer João Apolinário, João Kepler. Nossa. Janguier Diniz, aí tinha o próprio Pablo. E assim, comecei a filtrar. Vai ver aquela overdose. Exatamente. Veio tudo de uma vez. E aí eu falei, caraca, eu tenho que me mexer, eu tenho que me movimentar. E aí, quando foi numa sexta-feira, eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube. E aí, a visão que eu tinha naquela época era diferente da de hoje. Aí eu pensei, eu vou abrir um negócio. E a gente costuma dizer aqui que é o primeiro amor, a primeira paixão. Você chega e, nossa, vai dar tudo certo, é maravilha. Vambora, eu sou o Superman, vou resolver essa parada. Desse jeito. É o primeiro amor do empreendedorismo, gente. E aí você foi e abriu um negócio. E aí foi onde eu abri o primeiro negócio, que foi um delivery de doces. Eu assisti uns vídeos de um cara, como é fácil empreender e tal, ó, como montar um delivery em um dia, tal. Aí o que foi que ele fez? Ele foi no mercado, comprou tudo que era de ingrediente. Comprou os copos, tudo ali. Comprou a mochila do iFood ali, da entrega. Criou um Instagram, criou a logo. Começou a divulgar nos grupos de WhatsApp, ali a turma. Começou a divulgar para todo mundo, amigo, família, trabalho. E aí começou a vender. Eu falei, caraca, é simples assim. Aí eu falei, tá bom, eu aceitei. Tipo, eu vi aquilo ali como um desafio. Eu falei, eu vou assumir esse desafio. E aí, na sexta-feira, eu assisti esse vídeo. No sábado, eu comprei as coisas. No domingo, eu preparei. Na segunda-feira, que eu já tava cumprindo aviso, eu comecei a vender os doces. Aí comecei a vender. Na segunda-feira, você abriu o carrinho. Foi. E aí, tinha que trabalhar. Chegava lá na empresa, ficava das 8 às 18. E das 18 até 2 horas da manhã ali, comecei a fazer entrega na minha moto. Eu tinha uma Bros na época. E aí, saindo pra fazer entrega. E aí, nesse negócio, era eu e tinha uma moça que eu me relacionava na época. E aí, ela me ajudou nesse processo. E aí, eu ficava produzindo chocolates e tal. No final, na parte da montagem, que eu comecei a vender copos da felicidade, comecei a vender produto, né, doce. E aí, ela montava os copos e aí a gente já deixava preparado. Tipo, preparava tudo no dia anterior, por isso que ia até bem mais tarde. Sim. E vendia no outro dia. E aí, você ia fazer a entrega. Esse foi o primeiro negócio. E aí, na época, eu tava desbloqueando tudo, literalmente tudo. Uma pancada só. E aí, eu vi
essa situação nessa moça que eu me relacionava lá também. Porque o que aconteceu? Ela não trabalhava na época e essa foi uma forma de eu querer incentivar ela também. Fazer Eu vi um medo dela lá na época. Eu falei, tá, se você fosse trabalhar, porque ela falou, não consigo trabalhar, mandei meu currículo para um monte de lugar e ninguém me aceitou. Eu falei, tá, mas se... Vamos tirar essa opção, porque ela, na cabeça dela, só tem o trabalho, só existia essa opção de você mandar o currículo e alguém te contratar. Alguém te contratar. A maioria das pessoas ainda tem essa cultura, né? Que ele olha e só vê o trabalho como opção. E eu, na verdade, cara, eu já era ao contrário. Toda vez que eu via que eu tinha que mandar currículo, me humilhar e mandar para a empresa, eu falei, cara, não faz questão. Porque a minha família, o meu avô principalmente, ele veio do empreendedorismo. Ele nunca assinou a carteira dele, nunca teve carteira de trabalho. Meu avô sempre foi autônomo, mas já empreendedor. Sempre empreendedor. E o cara que mais cresceu na minha família, o único, hoje não, hoje tem mais, mas assim, o único milionário na época de família foi um cara muito simples, que era motorista de ônibus, que comprou o primeiro ônibus, começou a trabalhar e foi construindo, e hoje ele tem uma empresa, tem aí a média de 60 ônibus. Uau. Entendeu? Então, assim, eu tinha o meu avô, que construiu um patrimônio interessante, que era assim, na minha visão, meu avô era mais rico do que meu pai. Meu pai trabalhava no CLT. E eu falava assim, não faz sentido, mano. Entendeu? Eu não sei se isso acontecia na sua família, mas a minha avó, ela é empreendedora desde os 12 anos de idade. Ela vende salgadinho, ela sustentou uma família inteira, tipo, 6 filhos, mais 15 netos, só vendendo salgado e suco. E ela era a única empreendedora da família e recomendava pros filhos, pros netos, tudo e trabalhar pros outros. Eu não entendia isso. Porque assim, pra eles era segurança. Era só isso. Meu avô também recomendava por causa da segurança. Mas um dia eu questionei ele. Falei, vô, beleza. O senhor fala pra gente trabalhar de CLT, ter essa segurança, mas o cara que mais tem patrimônio que é o senhor. Minha avó. Entendeu? Eu falei, não faz sentido, Minha mano. avó, a mesma coisa. Os filhos iam pedir dinheiro emprestado pra ela. Mas é desse Os jeito. netos iam pedir dinheiro emprestado pra ela. Ela é a mulher que mais tem dinheiro na família. Eu falei, não, mano, não fecha a conta. Aí o que que acontece? Eu olhava pro primo da minha mãe, que é esse que ficou rico, milionário agora, com essa empresa de ônibus. Eu falei, não, mano, a conta não fecha. Entendeu? Aí imagina, eu estudando contabilidade, a minha professora, ela trabalhava como contadora num grande escritório da minha cidade e era professora universitária. Aí um dia eu caí na besteira de perguntar, eu queria uma intimidade com ela e tal, era uma senhorinha bem gente boa. Eu falei assim, prof, desculpa perguntar, mas quanto que um contador na sua categoria ganha hoje? Ela falou, em média de tanto. Aí eu falei, uma professora universitária. Ela, tanto. Mano, eu fiz a conta, na época eu já estava trabalhando com vendas diretas. Marketing multinível, não tem? Eu tava ganhando 3 vezes mais do que os 2 salários da prof, mano. Que isso. Aí foi ali que eu falei, não, mano, meu negócio é empreender mesmo, e larguei tudo. Então hoje, você que tá assim, quando a gente recomenda você não ser escravo da CLT, por mais que tem muita gente que gosta de construir essa segurança e tá tudo certo, que funciona, mas vamos ser bem simples e direto aqui. Por que que o brasileiro, Juan, quando vai para os Estados Unidos, ele fica rico? Lá não tem CLT, lá não tem FGTS, lá não tem segurança e não tem saúde pública. Você recebe por aquilo que você produz. E acabou. Você aprende a economizar o seu dinheiro, guardar e investir e buscar a verdadeira qualidade de vida. Então, o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem uma reeducação de hábitos, né? Que aí ele vai e começa a executar. Porém, os brasileiros que mais cresceu no Brasil, eles tiveram o mesmo comportamento. Então, quando eu fiz esse estudo, que eu analisei o comportamento, por que que o brasileiro vai para fora, fica rico, e o brasileiro aqui dentro tem essa dificuldade. Aí eu fui estudar quem ficou multibilionário. Eu vou dizer aqui os nomes. Eu estudei a história do Silvio Santos, o que ele fez para se tornar um bilionário. Estudei a história do Flávio Augusto. Estudei a história do Carlos Wizard e tive o privilégio de estar presencialmente com o Carlos Wizard dentro da hold dele. Quando eu entendi esse processo e vi o Carlos Wizard cheio de energia, cuidando da vida espiritual dele, de saúde física, e mais do que surreal, fica aqui tudo meu respeito ao Carlos Wizard. Quem administra a hold dele é os filhos dele.
A família do Wizard empreende junto com ele. E mais do que isso, eles vivem o evangelho lá na igreja que eles participam, ativo, sendo missionário. Cara, assim, a família Wizard tem o meu respeito, porque eles governam em todas as áreas, as 12 áreas. O Wizard, assim, é um cara que eu me inspiro muito, sabe? Como empresário, mas como ser humano. O cara é brabo. Então, o que aconteceu? Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, não faz sentido eu quebrar a cara em construir uma carreira no CLT. Só que todo lugar que eu fui trabalhar também, eu entrava com a visão empreendedora. E às vezes eu incomodava demais, porque assim, esse cara quer saber demais, esse cara faz pergunta demais. E hoje eu dou graças a Deus que a gente está prestando um serviço terceirizado. O Pablo ele é o nosso cliente, gente. A gente está lá numa função dentro da Road, mas ele é o nosso cliente. Nós somos PJ, prestamos serviço para ele. E o mais massa é a liberdade que ele nos dá. Exatamente. A liberdade que o Pablo ele dá para quem presta serviço para ele ou para quem é sócio dele é algo que eu nunca vi no Brasil. De verdade. É um modelo americano, né? Assim, é outra pegada, né? É uma empresa que é totalmente diferente de qualquer outra empresa. Foi por isso que eu fiz questão de vir para cá. Juan, já deu 1 hora de podcast, irmão. Nós vamos ter que marcar outro podcast, mas vamos aqui. Eu preciso falar ainda de alguns assuntos com você, mas vamos lá. A minha vinda para Alphaville, eu busquei uma confirmação de Deus. E você compartilhou que você também, quando teve esse alinhamento com Deus, você se aproximou mais, você, para vir para cá, você veio num propósito também espiritual, no alinhamento com Deus. Compartilha um pouquinho, meu irmão, como que foi isso? Eu vou te falar aqui que todo esse processo do empreendedorismo, de tudo isso que abriu minha mente, porque assim, antes eu tinha muito essa questão da liberdade, quero ser livre, não gostava de seguir regra, por mais que seguisse ali, não quebrava a hierarquia, mas essa questão da liberdade ficava muito na minha cabeça. E foi me conectar assim literalmente com a verdade, assim, com a liberdade, que para mim esses dois nomes, ele tem um só nome, é Jesus Cristo. Sim. Me conectar com Cristo foi o que abriu minha mente e meu coração para tudo, porque eu sempre falei que eu nunca ia morar em cidade grande. 2. E aí, por exemplo, lá na minha vida, no Picos, no Piauí, o custo de vida, eu estava falando isso hoje com o Edivaldo, o custo de vida, não, com o segurança, o Thiago, o custo de vida na minha cidade é R$1.200. Eu tava ganhando, tipo, muito acima desse valor lá. Eu já podia viver muito bem. Quando eu decidi empreender, minha família tava falando que eu tava sendo louco. Tipo, o menino que tá com a vida ganha 22 anos, ganha muito bem e tal, tá abandonando. E aí foi onde eu comecei a empreender, abri o delivery de doce, abri uma loja de roupa. E aí foi onde, tipo, tudo isso foi por inspiração que veio de Deus na minha vida. E para vir para cá, eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez. E lendo a Bíblia pela primeira vez, eu senti como se o mundo espiritual ele tivesse sido aberto assim para mim. E aí foi quando tudo começou a acontecer de forma diferente. Foi quando eu comecei a conversar com Deus como se ele fosse, como se a gente estivesse conversando aqui. Um amigo, né? Tivesse uma intimidade ali. Exatamente. E aí, eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez e eu passei por uma passagem em Gênesis 12:1, que fala assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando eu li essa passagem, eu vivi uma experiência que até hoje eu não sei descrever como é que um livro tem o poder de despertar essa experiência humana, de eu me arrepiar inteiro, o meu coração tipo, ficar agulhando, palpitar, e o meu cérebro formigar assim, e eu olhar assim, o que tá acontecendo comigo? E aí eu passei por essa experiência em casa, no meu quarto, enquanto eu tava lendo. E aí, depois que eu passei por essa experiência... É um negócio assim que você não tem controle, né? Eu senti pegando fogo, né? Algo tão forte internamente. Eu senti uma convicção tão grande. Eu naquele momento, eu sabia e tinha certeza absoluta no meu coração que o lugar onde eu tava não era mais para mim estar. E quando eu senti isso no meu coração, que eu vivi isso, eu me ajoelhei, que era o lugar onde eu sempre oro, do lado da minha cama ali, me ajoelhei na cama e aí se não é aqui, aonde é? E aí foi onde tudo começou a acontecer. Porque eu, para vir para São Paulo, eu tinha acabado ali de ter passado muita experiência com Deus. E aí
dias antes de vir pra cá, eu entrei na mentoria do Pablo, chamada Pior Ano da Sua Vida. Top. Que é para você prosperar em todas as 12 áreas da vida. E aí, nessa mentoria, eu entrei, tá, e eu tinha passado por essa experiência dias atrás. E aí, quando foi em uma dessas lives, né, foi na mentoria, dentro da mentoria, uma das aulas, ele falou sobre um encontro que ia ter com os alunos, de 2.500 alunos que tinham na mentoria, 100 ia ser selecionado para estar junto ali e viver uma experiência, um momento de network. E aí, naquele momento eu senti a mesma sensação que eu senti de quando eu estava lendo a Bíblia. E aí, nesse momento, Deus ali me deu uma confirmação dizendo onde era que eu tinha que estar. Eu tinha que estar nesse encontro. E naquele momento, eu dei um passo de fé. Eu comprei a passagem para vir para São Paulo, mesmo sem saber se eu ia ser selecionado dentre os 100. E aí, nesse processo, eu reconectei com as amigas que tinham vindo para cá, para São Paulo, há 10 anos atrás. Eu lembrei que elas existiam, aí eu mandei mensagem, procurei o número, mandei mensagem e tal. Aí depois liguei e falei, eu tô indo para São Paulo, quem sabe não dá para me visitar vocês aí. Aí elas falaram, tá, e para onde é que você vem? Aí eu nem sabia, aí eu botei o celular no Viva Voz, aí desci lá. Aí pesquisei Plataforma Internacional do Pablo Marçal. Aí eu olhei, não, tô indo pra uma tal de Alphaville. aí elas falaram, sério? É aqui onde a gente mora. Caralho. Aí eu falei, tipo, como assim? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Sim. E aí foi onde foi mais uma confirmação. E aí, depois disso, eu fiz uma oração. Naquela época eu tinha um controle financeiro muito grande, assim, tipo, de gastos. Eu estava aprendendo a investir, estava acompanhando o Thiago Nigro ali, aprendendo bastante sobre finanças. E aí, eu orei assim para Deus. Falei, Deus, se for da tua vontade para mim para São Paulo, que o recurso, o dinheiro que eu gasto lá, não seja um dinheiro que saia do meu controle mensal, mas que seja dos bicos, que lá no Piauí a gente chama bico. Vamos fazer um bico ali e tal. Que eu faço, tipo, dos serviços que eu faço por fora da empresa. E aí foi onde no outro dia pela manhã, um amigo meu que estudou comigo no Fundamental falou, Juan, eu tenho 2 computadores para tu formatar aqui. No outro dia, o cara que era o gestor falou, Juan, tem ali um ponto de câmera para nós instalar e, tipo, montar o sistema de segurança do prédio e tal. Aí começou a preparar os serviços, levantou o valor que você pediu. E aí foi onde eu vim pela primeira vez aqui, eu vim para passar um dia. Top. E aí, nesse processo, tipo, eu vivi tanta coisa em Deus durante 30 dias que eu não queria mais só passar um dia aqui, né? De tanta coisa nova que eu estava vivendo e eu ainda não sabia a quantidade de experiência que eu ia viver aqui também. E aí foi onde eu vim para cá e o encontro foi cancelado. Caraca. O encontro foi cancelado. Para você participar do encontro, você tinha que fazer resumo da semana, resumo das tarefas, resumo do livro, resumo do documentário. E aí, no final, na última semana do mês, ia acontecer o sorteio. E aí, nesse sorteio, você ia ser selecionado e aí você ia. Na data do dia 2 de fevereiro de 2021. E aí foi onde eu vim para cá, só que 2, 3 dias antes de acontecer o encontro, aí eles falaram, é bandeira vermelha, Covid, não pode ter aglomeração de pessoas, e aí foi cancelado o encontro. Só que eu já tinha comprado passagem, já estava com tudo pronto para vir. Aí você veio. E aí eu vim. Foi a primeira vez voando de avião, e aí vim para cá, aí esses amigos foram me buscar lá no aeroporto, aí eu vim para cá. Eu vivi o dia mais louco da minha vida aqui. E eu estava vivendo tanta experiência com Deus que eu ouvi essa expressão e eu sempre guardei ela comigo, né? Porque tem uma expressão para quem vive uma experiência com Deus, quem vive uma experiência com o Senhor, que tipo, ela falava, fulano está caminhando sobre as águas. Sim. Está caminhando sobre as águas. Naquela época eu me sentia deslizando sobre as águas. E aí eu vivi tanta experiência nesse dia 2 de fevereiro que eu não queria mais voltar pro Piauí naquela hora. E naquele dia eu quis tanto não vir, tipo, eu me preparei tão bem para vir que quando foi na hora de voltar, no dia 3, eu perdi o voo de volta. Caraca.
errei o horário, cheguei atrasado, não consegui. E aí passei uma semana aqui. E aí foi uma semana de experiência. E né, no final dessa semana de experiência que eu vivi aqui, eu senti a direção interna para ficar. Só que aí eu sentia no meu coração que tinha muita coisa ali para resolver no Piauí. Só que eu já fui... eu voltei pro Piauí. E aí, só que já foi comprando a passagem de volta para cá em julho do mesmo ano. Que legal. Depois eu vim em fevereiro e voltei em julho. Você já voltou decidido e já definiu a data de volta. E aí foi onde eu voltei para lá, resolvi tudo que tinha para resolver, questão dos problemas referente a CLT lá, que ainda tava, tinha que resolver um monte de papelada, e entre outras coisas, de me desligar de pessoas, me desconectar emocionalmente de pessoas também. E aí eu vivi esses processos lá e depois vim para cá em julho e agosto. E aí foi onde aqui eu tava nos meus últimos dias de viagem, eu senti aquela mesma direção, fica. E aí foi onde eu tava próximo de uma pessoa que tinha muito valor para mim na época e assim, eu fiquei entre uma decisão. Eu volto com essa pessoa pro Piauí ou eu fico aqui? E aí eu lembrei da mesma decisão da proposta do propósito. Ou às vezes de você escolher uma pessoa no lugar de Deus, por exemplo. E aí foi onde eu me senti vivendo aquela história de Abraão, que Deus só mostra Canaã para Abraão depois que Ló se separa dele. Sim. Então eu estava carregando um Ló ali. E aí foi onde eu tive que tomar essa decisão e eu falei, eu vou ficar. E aí foi onde eu decidi ficar. E aí comecei a vir pra cá literalmente do zero. Não conhecia nada, nem ninguém. Top. E aí tinha essa família. Essa família me ajudou, fiquei um mês aqui. E aí depois desse mês, eu tava vivendo outros processos. Eu entrei num propósito com Deus e falei, Deus, eu preciso arrumar um trabalho. Tipo, eu preciso sair da casa do pessoal que eu tô aqui. E aí Deus me deu uma resposta sobre essa questão do trabalho e sobre uma outra questão do relacionamento. E aí foi onde eu vim trabalhar em Alphaville pela primeira vez. E eu vim para trabalhar como gestor de projetos numa agência de marketing digital para médicos. E aí foi ali onde eu comecei, onde praticamente tudo começou, porque dali eu comecei a conectar com o pessoal. Aprendi muito sobre network. E realmente network vale muito mais que Então você não veio dinheiro. direto para o ecossistema, você foi para um outro ecossistema, em outra área, e aí depois que você veio. Exatamente, não vim direto para o ecossistema, mas essas pessoas que eu conectei nesse trabalho foi o que me conectou no ecossistema. Eu conectei com uma pessoa apenas. E essa pessoa fez ponte para que eu viesse trabalhar no ecossistema. E aí eu vim, teve uma arrasta para cima, nessa época, era a época que o Pablo tinha comprado o resort. Aí eu me inscrevi nesse arrasta pra cima. Eu também me inscrevi no arrasta pra cima no resort. E aí me inscrevi no arrasta pra cima e fui chamado para ir pro resort. Eu também fui, só que no dia de eu vir, a gente tinha uns compromissos, que a gente tinha empresa lá e eu não consegui, cara. E era pra mim ter vindo. Meu coração queimava pra ter vindo naquele rolê do resort. Foi. Entendeu? Só que, ó, que doido, eu não vim naquele rolê, só que depois Deus me preparou, né, em outro rolê a gente vinha conectar. Então, assim, é muito forte. Galera, ó, tá muito bom o papo com o Juan. Juan, nós vamos ter que fazer a parte 2. Você topa? Topa. Então, assim, ó, você quer saber como que o Juan conectou na plataforma, o que o Juan tá fazendo hoje, nos dias atuais, né, no que ele tá empreendendo, quais são as novidades, você vai ter que assistir a parte 2 com o Juan, que a gente não vai conseguir concluir aqui por causa do nosso tempo, já estouramos tempo, já passamos de 1 hora, mano. Você acredita? É muito rápido. Juan, e aí, meu irmão, em poucas palavras, assim, para esse episódio, deixa aqui uma mensagem que você quer entregar para quem assistiu até agora, para quem tem esse medo de largar a CLT ou de repente mudar de cidade. Entrega uma mensagem para essa galera olhando para essa câmera aqui, meu irmão. Ok. Para você que assistiu até aqui, para você que acompanhou as experiências que a gente compartilhou, se eu posso falar algo para você, examine a sua vida
e veja se isso é realmente aquilo que você deseja realmente viver. Se é aquilo que você sempre sonhou, se é aquilo que você deseja para você, para sua família, ou para a geração que vem depois de você. Se você estiver satisfeito com a vida que você tem hoje, com tudo que você está vivendo hoje, se você estiver satisfeito, continua do jeito que está. Agora, se você não está satisfeito, se alguma coisa aqui te incomodou, eu falo que tem algo que você precisa fazer, que é tomar uma decisão de literalmente se jogar para viver algo realmente novo na sua vida, porque a partir daí, dessa decisão que você vai tomar, vai construir várias outras decisões e vai te levar num futuro que você nunca imaginou que ia viver. Eu tomei a decisão de sair da CLT, abri 2 negócios, depois fechei esses 2 negócios, vim aqui para São Paulo. Eu conectei com pessoas que eu jamais imaginei que ia conectar. Hoje eu estou num ambiente das pessoas que mais influenciam no Brasil inteiro. Sentei em mesas de bilionários. Hoje estou vivendo coisas extraordinárias que eu nunca nem imaginei que ia viver na minha vida. E tudo isso foi fruto de uma decisão que eu tomei. E dessa decisão que eu tomei, eu decidi entregar tudo que eu tinha, de abandonar tudo para trás, de pedir demissão, vender tudo que eu tinha e viver realmente algo novo. Então, o empreendedorismo foi algo que me abriu essa porta para mim e trouxe todas essas oportunidades. Hoje eu vivo com pessoas que eu sempre quis viver, pessoas que me levam e me impulsionam a chegar num novo nível. Então, se você sente que você precisa tomar uma decisão agora, toma essa decisão e se joga. Cara, é isso. Empreendedorismo é você pular de paraquedas. A única certeza que você vai ter é que o paraquedas tem que abrir. Só isso. Então se joga, faz o que precisa ser feito. E, meu irmão, obrigado por esse bate-papo. Vamos gravar o 2, porque aí a gente vai conhecer essa nova versão do Juan. Vocês estão vendo que eu passei o tempo todo tomando aqui minha Whey Protein. A Underlabs, patrocina nós aí. Ô, mestre Sardinha, me ajuda aqui, ó. Ô, mestre, aqui, ó, Underlabs, ó. Conectei com o mestre Sardinha, rapaz, e falei, vou meter o shape. Só que a gente é preguiçoso. Aí o Juan veio trabalhar do meu lado. Eu olhando pro homem shapeado do meu lado, eu falei, não faz sentido. Corre, eu aqui, treina. vou conectar também. Olha a ambiência. E o Juan tá me puxando pra cima. E eu lancei o desafio NR63. Logo em breve eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês entenderem o que é esse desafio. Tá fazendo eu e a minha esposa. Hoje a gente tá no 14º dia. Tá sendo surreal a minha mudança. Obrigado, meu irmão, pela parceria, por esse tempo de qualidade. E vamos voltar pro episódio 2 com o Juan. Logo em breve, já vamos marcar, Juan, pra gente continuar contando essa sua chegada aqui, o que a gente está fazendo hoje, o que vai vir de novidade nos próximos dias, tanto a partir de você, do NR Clube aqui. Você topa voltar aqui bem rapidinho? Já tá feito. Fechou, tamo junto. Obrigado, meu irmão. Junto, meu irmão. E vocês se inscreve aí, dá um like aí, deixa um comentário aí, deixa a sua opinião sobre esse episódio aí, fechou? Valeu, tamo junto, meu irmão. Até o próximo. É nóis.